Olá, olá, gente, casal, recomeçando juntos aqui novamente para nós trazermos mais um vídeo que acreditamos que vai ser de suma importância para vocês, né, filho? Isso aí. E qual o tema do vídeo então, Filota? Só o amor sustenta um relacionamento? Não. Não. Queridos, quando nós estávamos pensando nesse tema, né, que só o amor sustenta um relacionamento, é lógico que quando se é jovem, pegar aí, jovem que eu digo o seguinte, 16, né, 18 anos, os jovens eles acreditam que só o amor vai sustentar um relacionamento. Aí ele, né, o Romeu, né, fala para a menina e a menina, né, fala para ele, ó, vamos fugir por esse mundo. Cada um pega, né, sua trouxinha de roupa, uma bicicleta e vamos, né, e tal. Mas eles se esquecem que, queridos, existem outros fatores que compõem, né, é um conjunto. É um conjunto. É logicamente, filha, que o amor é a base principal. Sim. Não tem como você se relacionar com a pessoa se você não gostar, né, da pessoa, se você casar, melhor dizendo, com uma pessoa, se você, né, não gostar da pessoa. Você tem que, pelo menos, gostar da pessoa. Agora, ser taxativo e dizer que só o amor sustenta um relacionamento, isso não é verdade. E por quê? Porque o amor não enche barriga. Exatamente. A não ser se você engravidar. Ficar grávida. Aí vai encher com um nenenzinho. Vai encher com um ou com uns nenenzinhos. Porque você pode ser sorteada e ter vários bebezinhos. Queridos, de uma vez. É verdade, o amor não enche barriga, o amor não paga conta, querido. O amor não paga aluguel, ou sendo, irmão, a partir do momento que você decide casar com uma pessoa, você precisa ter o entendimento que você deve amar, deve honrar aquela pessoa, mas existem outros pilares que vão sustentar o relacionamento de vocês. E um dos pilares é o pilar financeiro. Sim. Meu querido, você precisa entender que o dinheiro não vai ser só mais seu. O dinheiro, ele é nosso, é da casa. Então, primeira coisa, você precisa entender, querido. E quando nós falamos sobre dinheiro hoje, um dos maiores motivos, não é o principal, mas um dos maiores motivos para que haja separação, não só no Brasil, mas também no mundo, é a questão financeira. A falta de organização, né, filha, financeira, né? E também, né, a falta do dinheiro. Por que nós falamos falta de administração financeira, melhor dizendo? Porque tem pessoas que ganham muito bem, né, filha? E gastam. Gasta muito bem também. A pessoa ganha 10 mil reais e gasta quanto? 50. Meu Deus do céu. Brincadeira, gente. Mas é verdade. Mas gente. Então, não é só ganhar bem, né, filha? Sim. É saber administrar bem. Esse é o X da questão, né? Isso aí. Saber administrar aquilo que vem na mão. Sim, né? sim. Uma coisa é você sozinho e outra coisa é você com uma família. Isso, né? É um dos pilares que vai fazer, né, o relacionamento de vocês serem sustentados. Saber administrar dinheiro. E o outro fator, né, que eu não terminei de falar, é a questão seguinte: se por um lado tem pessoas que ganham muito bem, mas tem problemas. Por quê? Porque não sabe administrar dinheiro. O outro lado é a falta dele. A falta dele também. Porque tem pessoas seguinte, que pensam que só o amor vai encher barriga, mas quando vai começar a vida, as pessoas pensam o seguinte, que o papai e mamãe ainda é responsável ainda para dar alguma coisa e tal, e quando vê, queridos, as contas chegando, né, ou a luz sendo cortada, né, filho? Quando vê, né, vai... Os mosquitos mordendo, não pode ligar o ventilador porque não tem luz. Não tem luz e tal. Então, queridos... É difícil. Então, queridos, levem a sério a questão financeira. Isso vai ajudar o relacionamento de vocês permanecerem também de pé. E isso não é só para um casal jovenzinho, porque do jeito que a gente está falando, dá a impressão de que é só o jovem. Será que tem gente mais velha que tem velho doido. Tem pessoas que já têm muita idade, né? 40, 50, Vive 60. loucamente. Nossa, pelo amor de Deus. Muita coisa.
né? E ainda não despertaram, né, para essa questão de que o dinheiro você gasta e ele não volta. Você passa o cartão de crédito, você tem aquela ilusão, eu não vou pagar, mas a fatura chega um dia. Então, assim, precisa aprender a administrar. Seja muito ou seja pouco que você ganha, você precisa administrar. Tem que administrar. E detalhe, né? Precisa ser junto. A partir do momento que você forma uma família, acabou. Precisa ser junto. Porque senão, vamos dizer assim, eu ganho X, ele Y, aí ele fica contando com o meu X e eu detono o meu X. Quando chega, não tem mais nada. Não tem X nenhum. Não tem nem X para contar a história, né? Verdade. E aí é um problemaço que faz, muitas vezes, os relacionamentos que poderiam ser uma bênção, relacionamentos que tinha tudo para dar certo. Tu fala assim, pô, que casal, cara, que gracinha, Sim. que amor, quanto amor. Às vezes começaram sim, com muito amor, mas por causa do descontrole, né? Na questão financeira, foi corroído, né? O amor foi corroído. Então, queridos, coloquem uma coisa no coração de vocês, logo de bate pronto. O amor, só amor, ele não sustenta nenhum relacionamento. Sim. É preciso também ter dinheiro. Nós não estamos falando aqui, para você só casar se você for milionário, que você precisa de muito dinheiro, mas... Ou você só arrumar um namorado se essa pessoa tiver muito dinheiro. Sim, tem que ter não é essa questão, né, que nós estamos falando mas aqui. O básico para sobreviver, para ter uma vida digna, né? Para ter uma vida digna, você precisa ter. É porque dinheiro é matemática. Sim. Não tem como você ter um valor, ter 10, tirou 8 e ficar com 5. Verdade. É matemática, né? Para os mais velhos aí, só o Mr. M. Se você chegou até agora no vídeo, escreve, Mr. M. E outra coisa, queridos, que vai ajudar a sustentar o relacionamento de vocês é uma palavra chamada cumplicidade. Queridos, além de você ter que amar a pessoa, além de você ter que aprender a administrar, né, dinheiro, vocês precisam ser cúmplices. Vocês já viram aqueles filmes que tem aqueles assaltos, que o casal, né, assaltaram, roubaram um diamante, alguma coisa. Não, tô dando assim... Ele gosta de filme, gente, coisa é por isso, ele vê muito filme. Aí faz aquela jura ali, ou seja, nós somos cúmplices, né, nesse assalto e tal. Homem com homem, mulher com mulher, nós somos cúmplices e ninguém fala nada e tal. E quando fala só entre os dois ali os segredos, como foi e tal. Queridos, no relacionamento precisa haver essa cumplicidade. E quando você busca, querido, a palavra cumplicidade no dicionário Aurélio envolve compartilhar segredos, pensamentos e também sentimentos. Ou sendo, querido, a palavra cumplicidade significa isso. Você vai compartilhar segredos, pensamentos e também sentimentos com uma pessoa amada. Então não tem como você ter uma vida dupla se você decidiu casar. Não tem como você ser uma pessoa dentro de casa, uma pessoa cheia de segredos, cheia de biricutico na rua e tal, e chegar em casa você ficar cheio de segredos. E isso se resume em uma palavra. No meio, entre o casal, precisa haver transparência. Sim, sim. E quando a gente fala sobre essa questão de ser transparente, né, faz você, na verdade, viver uma vida de um relacionamento de autenticidade. Sim. Você não tem duas caras, sim. Você é uma pessoa só, né? Tem verdade nesse relacionamento, né? Isso. Verdade, né? Não tem meias verdades, porque meias verdades é mentira. É verdade. Eu tô só ocultando uma coisa, não. Quando há uma cumplicidade, até quando você erra, você tem coragem de falar pro outro, eu gastei isso aqui, não devia ter gasto, né? Eu comprei, eu sei que eu devia ter conversado com você antes. É verdade. Né? Eu fui, sei lá, em tal lugar sem ter falado com você. Verdade. Sim, né? Sim. Verdade. Ou eu senti raiva quando você fez tal situação assim, né? Verdade. Você ter essa cumplicidade é isso, você compartilhar com o outro aquilo que você está sentindo, que você está pensando. Segredos, é isso aí, segredos. Assim, às vezes nem em relação ao casal, às vezes você tem uma coisa que aconteceu com você em relação a outras pessoas. O passado, né? Uma coisa, de repente uma violência, né? Que você
sofrer, isso está prejudicando o seu relacionamento, você precisa colocar essas cartas, né, na mesa, ser plenamente transparente. Porque o que é uma pessoa transparente? O que é um vidro transparente? Você olha, tudo que tem lá dentro você vê. E se o casal for transparente um com o outro, muitas vezes você não vai nem precisar falar nada, o outro vai só te olhar e já vai saber. Isso aí. Eu sei que hoje fulano não tá bem, vou deixar ele ali num canto, vou deixar ela ali, porque ela é um processo interno. Você vai respeitar mais a pessoa, né? E você também que está sentindo também, de repente, né, alguma questão, você também que tem um coração nobre, quando chegar a hora certa, você vai falar: não, minha filha, aconteceu isso, ou senti isso, ou me arremeteu uma questão do meu passado, assim, assado. Queridos, isso é a melhor coisa que vocês podem fazer pelo relacionamento de vocês, porque viver um relacionamento sem cumplicidade é viver um relacionamento de desconfiança. Você não vai confiar na pessoa, a pessoa não vai confiar em você. Você diz que vai para um lugar, mas na verdade você vai para outro. Você diz que vai ter uma festa, que você vai fazer hora extra, mas tem uma festa na sua firma. Aí a sua esposa passa 2 semanas, ela descobre, ou o contrário. Então vive uma relação doentia, uma relação, né, de desconfiança. Então, queridos, é por isso que dentro de uma casa, nós aqui, né, vivemos essa cultura há muito tempo, nós não temos senha no que se respeita a segredos, não tem aqui. Ela sabe as minhas senhas, eu dou o celular na mão dela, ela me dá o celular, então não tem problema, graças a Deus por isso. Agora, que eles entendam bem uma coisa, talvez, né, e talvez não, isso vai acontecer de forma paulatina. Isso é aos poucos, de forma progressiva, né? Até mesmo se for forçado também, não é bom também. Me dá teu celular, então eu quero ver e tal. Então, aos poucos. Eu penso assim, quem não deve, não tem. Sim. Se eu não tenho nada escondido em lugar nenhum, por que eu vou ter que esconder alguma coisa de alguém? Sim. Não tem por que esconder. É verdade. Quando você está escondendo alguma coisa, significa que você deve estar fazendo alguma coisa errada. Eu penso assim. Sim. E se você tem uma cumplicidade no seu relacionamento, você não vai esconder nada. Vai falar. Não tem por que esconder. Verdade, a não ser que você tenha uma vida dupla, não é? Se não houver sinceridade no relacionamento, que é um ponto muito importante, vai ter problema. Verdade. De um jeito ou de outro vão acontecer problemas no meio do percurso aí. Verdade, né? É verdade. Então, gente, outro fator também que vai sustentar o relacionamento de vocês vai ser a questão da submissão mútua. Sim. Quando nós falamos sobre submissão, a maioria das pessoas interpretam errado. As pessoas falam assim: não, a mulher precisa ser submissa ao homem. Isso acontece porque o brasileiro, né, o homem, ele é machista. Isso aí a nossa cultura, infelizmente, é essa. Mas nós acreditamos que a submissão, depois que você casa, a submissão ela precisa ser mútua. Precisa ser tanto da parte da mulher para com o homem, quanto da parte do homem para com a mulher. Por que nós dizemos isso? Querido, se você não quiser dar satisfação, você não deve casar. É porque a maioria das pessoas entende submissão como alguém mandando em você. Sim, né? É verdade. Eu tô submissa ao meu marido, ele que manda, e eu sou um cachorrinho, ele pisa em cima de mim. Não é isso. Verdade. Submissão não é isso. Vocês, submissão, querido, mútua é vocês se sujeitarem um ao outro. Porque na verdade, assim, como nós nem costumamos pensar muito em questão de você tem que ser submisso, porque para nós isso é uma coisa tranquila. Normal. Normal. Nós chegamos a um consenso junto, né? Sim. O que é melhor, né? Não é só a minha vontade que tem que valer, não é só a vontade dele que tem que valer, a gente chega a um consenso. Então a gente fala sobre estar numa submissão mútua. É isso. Verdade. É chegar a um consenso. Sim. Nem sempre vai tudo acontecer do jeito que eu quero, nem sempre vai acontecer tudo do jeito que ele quer. Por quê? Porque a gente entende que não pode ser só eu me agradar o tempo todo e ele, como diz o outro, levar o raio, né? Nem
nem também só ele ficar alegrinho e eu ficar insatisfeita. Não, a satisfação precisa ser mútua. Verdade, né? Verdade. Porque tem homens que pensam o seguinte, ele pensa que só ele tem direito de perguntar para a mulher onde a mulher está e que horas que ela vai chegar. E que a mulher não tem direito de perguntar a ele aonde ele está e que hora ele vai chegar. Entre outras situações. Entre outras situações. Aqui eu estou dando um exemplo. A questão de salário e várias coisas. Ele precisa saber, né, do salário da mulher, Sim. mas a mulher não pode saber do salário dele. Então, querido, nós acreditamos no que no casamento precisa haver submissão mútua, submissão de ambas as partes. Nós não falamos anteriormente aqui sobre cumplicidade? E a cumplicidade, ela vai levar, querido, a essa submissão de ambas as partes. Sim. Então, tudo entre o casal precisa ser de comum acordo. E não só, querido, submissão mútua, no que diz respeito a dar satisfação aonde você vai, quanto tempo você vai ficar lá, quantos dias ou com quem você vai estar lá, porque isso faz parte do casamento, e eu torno a dizer, se você não quiser, querido, dar satisfação para ninguém, então não case, mas se você decidiu casar, você precisa respeitar as regras do jogo, e o jogo é esse mesmo, ele não vai mudar. Agora, também outro ponto também, no que diz respeito a comprar alguma coisa. Por quê, queridos? Tem homens que ele pensa que ele não tem que dar satisfação à mulher em nada. Aí sabe o que acontece? A mulher tá em casa e escuta o barulho de uma buzina. Quando ela desce, quando ela abre o portão, o cara chega com um carro em casa. Aí, mulher, comprei o carro aí, ó. Ei, gostou do nosso carro? A mulher, mas você não tinha dinheiro. Não, mulher, eu comprei isso daí em 36 vezes. Aí o camarada comprou um carro. Eu estou dando aqui um exemplo de um carro, mas pode ser qualquer outra coisa. E às vezes ele comprou um carro e a vida toda ela querendo uma máquina de lavar e ele não compra. Sim. Porque ele diz que não tem dinheiro, mas aí na hora de comprar o carro ele comprou. É verdade. Então, dá para entender um troço desse? Então são coisas que pode ser evitada problemas se você fizer coisas básicas, né? Decidir se submeter, entender que você formou uma família, agora não é só você. Você não decide o seu dinheiro, eu vou fazer o que eu quero. Verdade. Eu vou comprar o que eu quero. É verdade. Então você tem que se submeter ao outro. Amor, o que você acha da gente comprar? Poxa, amor, tava querendo fazer aquela viagem. O que você acha da gente fazer essa viagem agora? Dá pra ser? Não, amor, não dá pra ser agora. Ó, a gente tem que trocar de carro, o carro não tá legal. Será que vai ser melhor pra nossa família isso? Prioridade, né? Verdade. Prioridade não é mais sou eu a prioridade. A prioridade é a família, verdade. somos nós. Somos nós dois? Somos 5, 10, depois que você casa a família cresce. Prioridade é a família. Às vezes você, pai de família, mãe de família, vai ficar lá por último, né? Quantas vezes você ficou por último? Verdade. Sem comprar uma roupa, um sapato, sem fazer o que tinha vontade de fazer, porque entendia que tinha um filho ou tinha esposa. Sim. Né? Sim. E geralmente, no caso assim do marido e da mulher, geralmente, pela lógica, o marido abre mais mão ainda das coisas por causa da mulher, né? Porque a mulher tem mais vontade de comprar alguma coisa. Mentira. Isso é um brinquinho, é uma sandalinha, uma blusinha. Isso é mentira. Isso é, gente, ó. Isso não é mentira, mentira. É o filho que tem vontade de ir na sorveteria, o cara tava precisando de uma blusa, ele falando, vou pegar o dinheiro da blusa e levar o menino para tomar o sorvete. Isso se chama família. Sim. Então, meu povo, algumas perguntas que vocês precisam fazer de forma mútua antes de tomar algumas atitudes em qualquer área da vida de vocês, né? Você precisa fazer essas perguntas. Primeira pergunta, isso é bom para nós como casal? Que você precisa fazer. Se você for comprar alguma coisa, você precisa chamar a sua esposa e falar assim, olha, desejo comprar isso, mas isso é bom para nós, né? Como casal, vai ficar, olha, eu quero te levar em determinado ambiente, mas isso vai ser bom, né, para nós, vai colocar o nosso relacionamento em risco, será que nós vamos ter algum problema, né, no nosso relacionamento? Então isso são perguntas que vocês precisam fazer. Outra pergunta é, isso é bom para a nossa família?
Porque a partir do momento que você, sua esposa e vocês geram filhos, vocês não podem tomar algumas atitudes só pensando agora em vocês dois, mas também, né, nos filhos. Ah, não pode não? Não, tem filho, já era. É verdade filhos, isso? Aí Pelo você... amor de Deus, você ninguém me falou nada disso, isso aí, mano. Então você não pode, um exemplo vou dar para você não pode pegar, querido, o seu cunhado e colocar o seu cunhado, a esposa dele, mais 5 crianças dentro da sua casa lá, sem comunicar com ninguém. Você não pode pegar o seu amigo de trabalho e falar assim, não, fulano de tal vai passar uma semana aqui dentro da nossa casa. E você com uma filhinha de 12 anos, de 13 anos, uma filha adolescente, sem conversar. Esposa, né? Justamente, por isso vocês precisam fazer essa pergunta. Isso vai ser bom para a nossa família? E a última pergunta que vocês precisam fazer é o seguinte, isso é realmente um momento, esse realmente é o momento de nós comprarmos isso? Querido, toda compra que você precisa... gente, olha só. Aqui nós não estamos falando de você comprar um batom. Não sei se você for comprar um batom de 500 reais. Isso que eu ia falar, tem batom caro. Aí é doideira. Agora você for comprar um batom, né, de 10 reais, de 20 reais, 30 reais. Tudo bem. Você, homem, vai comprar uma cueca lá de 10 reais, 20. Tudo bem, querido, isso aí não vai fazer, né, pesar no orçamento desde o momento que você também não compre todo dia, né? Aí é outra questão, né? Comprar cueca, né? Todo dia, comprar uma cueca. Shortinho, todo dia. Pra academia, aí 300 reais. Aí é outra questão. Tem short querido, caro. Sim, agora, algumas coisas que vocês sabem que vão pesar no orçamento, que vão desequilibrar aqui do padrão de vocês como família, vocês precisam consultar, né, um ao outro. Vocês precisam tomar essas atitudes juntas. Porque como é família, como a gente já falou, como é família, às vezes você está pensando, né, fazendo um cálculo na sua cabeça de fazer alguma coisa. Sim. Com aquele dinheiro, né, que às vezes a mulher ganha, o marido ganha, então tá pensando num projeto maior que vai requerer mais dinheiro e às vezes o outro não perguntou. Desequilibra tudo. Atrasa tudo. Mete o pé na cara. Às vezes você perde uma oportunidade de um terreno, de alguma coisa melhor para a família por conta que o outro tomou uma atitude precipitada, uma atitude sem comunicar, né? Verdade. Então, gente, casamento, ele não é uma competição. Casamento, ele é uma parceria. Então, queridos, verdadeiramente, só o amor, ele sustenta, né, um relacionamento? Não sustenta. Existem esses e outros fatores também. Mas como, né, nós não temos tempo para falar de todos eles, nós vamos ficando por aqui, né, filho? Isso aí. Vamos ficando por aqui. Na próxima a gente fala mais. A gente gosta de falar, né? Gente, se inscreva nesse canal. Gente, filho, primeiro se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, nos siga lá nas outras redes sociais. Nós estamos lá no Instagram e também no TikTok, tá bom, gente? Um abração e beijo no coração. Um abraço, tchau, gente. Tchau.